Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição de hoje. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Muito bem, estamos de volta. Chegando agora na 13ª lição deste segundo trimestre de 2022. Tratamos sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo mesmo. Muito bem. Estudamos todo esse trimestre um cardápio recheado. Primeiro, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Na segunda lição, falamos sobre o sal da terra, luz do mundo. Na lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Na lição 4, resguardando-se dos sentimentos ruins. A lição número 5, vimos que
casamento é para sempre. Lição 6, expressando palavras honestas. Lição número 7, não retribua pelos padrões humanos. Lição 8, sendo verdadeiro. Lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição número 10, nossa segurança vem de Deus. Lição número 11, sendo cautelosos nas opiniões. A lição 12ª foi a vontade de Deus em nos aprender. E agora, na 13ª lição, a verdadeira identidade do cristão. Tudo bem? A palavra-chave desta lição número 13 é a seguinte: identidade. O que é identidade? É aquilo que nos define, né? É aquilo que traz as nossas características. A identidade é aquilo como um documento que lhe identifica. No registro geral, a identidade é aquilo que está lhe identificando. Nós somos cidadãos da terra, porém também temos a identidade celestial. Né? Dificilmente alguém que segue a Cristo verdadeiramente não se identifica com o reino de Deus e com Deus Todo-Poderoso. Pedro tentou se esconder, mas alguém viu e disse assim: "Você é um deles, você andava com ele." Pedro jamais negou a Jesus. Ele disse: "Jamais eu estive com ele, não conheço." Dificilmente ia esconder a identidade. Ele andava com Jesus, ouvia Jesus, ele seguia Jesus, porém não poderia esconder a sua verdadeira identidade. Muito bem. O texto áureo desta lição de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem tudo que me diz Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verdade prática: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que aprendeu. Muito bem. Leitura bíblica diária de segunda a sábado, temas importantes para nós. Leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27. Está aí na sua tela. Temos 3 hinos sugeridos: 33, 77 e 577 da nossa harpa cristã. Muito bem. Lembrando que neste ano está completando 100 anos da harpa cristã, o centenário da harpa cristã. A verdadeira identidade do cristão. Esse textuário é muito importante, esse textuário. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Primeiro, nós identificamos uma coisa aqui, ou duas coisas aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Então, no reino de Deus, não é só de palavras, não é só dizer, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade, e não aquele que somente diz que faz. Entendeu? Que interessante. Primeiro tópico da lição, ou vamos fazer uma apresentação. Primeiro tópico, temos que explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. No segundo ponto, temos que conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. E no terceiro ponto, temos que compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Muito interessante estes 3 objetivos da lição de hoje. Primeiro temos que explicar, depois temos que conscientizar e depois nós temos que compreender.
temos uma introdução, chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que esta diferença não pode ser só de palavras, mas primeiramente no modo de viver. É preciso ouvir e depois também praticar o que Jesus ensinou. Muito bem, nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Cristo. Não é somente de palavras. Paulo disse: quando vim ter convosco, não vim com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com o evangelho de poder. Né? A palavra de Deus, ela é poderosa. E não somente palavras, mas ações. É o que consiste o reino dos céus. É de ações. Não é somente dizer faça. É você também praticar. Muito bem. Essa introdução é muito importante para todos nós. Primeiro tópico da lição: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Será que existem falsos seguidores de Jesus? Será que existiu na época? Não é? Possivelmente hoje. Será que existe? Falsos seguidores de Jesus? Eles vão ser condenados. Né? Uma fé só de palavras. Primeiro subtópico. Em Mateus, capítulo 7, verso 1. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que o reino de Deus, né, apenas expressar palavras em nome dele, de Jesus, não é preciso colocar, não é somente expressar palavras, mas é preciso colocar em prática. Né? Vamos ler com calma, não é verdade? Esse texto mostra que o reino de Deus, né, apenas não é expressar palavras em nome de Jesus. Não basta somente expressar palavras, mas sim é preciso colocar em prática o que Jesus ensinou. Por isso Paulo, ele escreve aquele versículo que nós já falamos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo número 20. O apóstolo João também ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra em verdade. 1 João capítulo 3 e versículo 18. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, né? Porque tem gente que é bom de palavras, né? Chega até a causar admiração nas pessoas. Sermão tão bonito, né? Antigamente era no joelho e hoje a pessoa já tem certas técnicas que deixam as pessoas de boca aberta, de tanto que fala bem, de tanto que fala bonito, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Mas sim aquele que faz. Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Já vimos tantos escândalos de pregadores de nome e de renome, pessoas, né, que falam bem, fazem as pessoas chorarem, mas vivem uma vida errada, né? Que coisa interessante. Sim, a fé cristã também é confissão, também é de palavras. Para que essa confissão seja autenticadamente cristã, tem de ser genuína e sincera e provada pelas verdadeiras ações. Muito bem. Segundo subtópico, os milagres não transformam o caráter. Isso é uma verdade. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, a casa estava cheia de pessoas que queriam um milagre e alguém fez um buraco no telhado e desceram um paralítico até Jesus, esperando que o milagre. Então, quando o autor coloca aqui
os milagres não transformam o caráter. É bem verdade, porque Cristo, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, ele veio, né, para curar primeiro o homem por dentro, né? Então os milagres não mudam o caráter. Quando Jesus olha para o paralítico, ele diz: filho, perdoados são os teus pecados. Primeiro Jesus quis curar por dentro, transformar por dentro, porque o milagre não salva, o milagre não muda o caráter. É muito interessante. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Jesus é a prova que estão fazendo a vontade de Deus, né? Nosso Senhor, quando no seu ministério terreno, nunca se impressionou com elogios humanos. A Bíblia está indo contra a falsa piedade. Aqui, o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres, as maravilhas realizadas em nome de Jesus não são prova cabaz de um verdadeiro discípulo de Cristo. Quando Jesus separou de 2 em 2 no capítulo 10 do livro de Lucas, ele separa de 2 em 2 para fazer a obra. Os discípulos voltam felizes e dizem: Senhor, estamos felizes porque em teu nome até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus disse: não fiquem felizes somente porque opera milagre, porque os demônios também fogem de vocês em meu nome, mas se alegrem no fato de o nome de vocês estar escrito no céu, no livro da vida. O milagre não é para a salvação, mas a salvação é um grande milagre, porque não tem homem algum que pudesse dar a salvação para nós. Sejamos cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres. Venha, receba o seu milagre, né? E maravilhas, porque milagres não mudam caráter, né? Terceiro subtópico do primeiro tópico: fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, né? Do grego, a palavra grega que quer dizer vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Muito bem. Segundo tópico da lição, para não ficar muito longo o vídeo: em quem estamos alicerçados? É uma pergunta. O alicerce começa pelo ouvir. Muito interessante. Bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que leem e bem-aventurado aqueles que praticam. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Este ouvir aqui é dar ouvido. Não é somente pegar o aplicativo, apertar e começar a ouvir a Bíblia sendo narrada por fulano de tal. Não. Não é somente para o templo. Eu gosto muito de ouvir a palavra. Este ouvir aqui é dar ouvidos. É aplicar na sua vida. É andar como ele andou. É andar como ele ensina. Entendeu? E um dos apóstolos dizem que nós temos que estar prontos a ouvir e tardio no falar, né? Tem gente que só quer falar, né? Mas não quer sentar para ouvir. É impressionante, não é? As palavras de Jesus são eternas, espírito e vida, né? Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Então,
é a palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Quando você ouve esta palavra e dá ouvidos ao ensino, a palavra entra e muda por dentro. Não é cabelo, não é veste, não é o exterior, mas a palavra vem para mudar de dentro para fora. E por onde é que entra a palavra? Pelo ouvir. Aí alguém já perguntou, e os surdos, como é que vai gerar? Porque a fé vem pelo ouvir. Como é que vai gerar fé no coração de um surdo, se ele não escuta, se ele não ouve? Pergunta interessante, mas não tem a linguagem própria deles. E quando alguém prega na linguagem que eles entendem, eles vão assimilar aquela palavra, vão deixar entrar. Todo jeito a palavra vai entrar. Não ouve pelo sentido, mas pela linguagem que são próprias para eles. E não vão ouvir, mas vão dar ouvidos. Muito interessante. O alicerce começa pelo ouvir. Primeiro, ouvindo. É muito importante ouvir. A palavra logos, no grego, minhas palavras, atente para a expressão minhas palavras. No grego, a palavra logos, no texto ela se encontra no genitivo, um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é apenas palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a palavra de Jesus. Eu vou lá para ouvir fulano. Às vezes é só os conhecimentos que fulano tem. Já vi alguém pregar e nem abrir a Bíblia e nem citar nenhum versículo? Eu já vi. Acredito que você já viu. Então o autor ele vai ressaltar aqui, não é qualquer palavra que devemos ouvir para ser transformados, mas a palavra de Jesus. Essa palavra ela é poderosa, é o Logos. Conforme a linguagem de João, Jesus é a essencial palavra de Deus. Segundo subtópico do segundo tópico, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção do alicerce. Quando se ergue um edifício com um alicerce mal estruturado, a ruína é certa. Pode demorar 1 ano, 2 anos, meses, mas vai acontecer a ruína. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Gasta muito, Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, na sua pedagogia, no seu ensino, Jesus toma as figuras de 2 construtores, um prudente e um insensato, um que edifica na rocha e o outro que edifica na areia. E o autor da lição vai aqui no seu auxílio bibliológico, ele vai trazer algo muito interessante para nós. Auxílio bibliológico na sua lição de professor, ele diz que literalmente o clima na Palestina é como o do sul da Carolina, sob muitos aspectos. Primeiro, os leitos dos rios ficam secos durante a maior parte do ano, mas quando as chuvas do inverno e da primavera chegam, surgem inundações. Jesus retratou o ouvinte descuidado como um homem que de forma insensata constrói a sua casa sobre a areia. E então, quando vêm os ventos, a tempestade, e batem contra a casa que está edificada na areia, a sua ruína é certa. As casas na Palestina são, em sua maioria, construídas com pedras
ou tijolos secos ao sol. Quando as tempestades dissolvem a argamassa, as paredes tendem a cair. Muito bem, que interessante. O terceiro tópico da lição: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, nosso maior pregador. Né? Eu já ouvi alguém dizer acertadamente: não existem grandes pregadores. Não existem grandes pregadores, existem grandes mensagens. Porque alguém exalta o homem e diz: fulano é um grande pregador. Fulano pregou uma grande mensagem. Porque o dono da mensagem não é o pregador. A mensagem é grande porque o dono da mensagem é grande. E o pregador é pequeno porque nós somos limitados. Então não existem grandes pregadores, mas sim grandes mensagens. Agora, o nosso maior pregador, ele é Jesus de Nazaré. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Né? Os mais religiosos, os não religiosos, veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensinar o amor, as boas virtudes, a moral para eles. Esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssima as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo. A autoridade do ensino de Jesus. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir, porque Jesus, ele falava com autoridade. Alguém já disse lá no Novo Testamento que ele não fala como os fariseus, como os escribas, ele fala como com aquele que tem autoridade. Né? Que interessante. Um dia foram prender Jesus, foram armados até os dentes. Quando chegaram lá, ele estava falando. Né? E os soldados, ouvindo ele falar, não conseguiram prender. E alguém pergunta: cadê o prisioneiro? Eles disseram: nós fomos lá. Mas quando a gente ia prender ele, ele estava falando. Eu nunca vi ninguém falar como ele. Porque ninguém fala como Jesus. Ninguém prega como Jesus. Ninguém ensina como Jesus. Né? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Né? Muito bem. Temos que pregar com autoridade. Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a Ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora, né, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal, sendo luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus e vivendo o quê? O amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Não é somente palavras, mas ações. Assim vamos nos identificar cada vez mais com Jesus. Que Deus abençoe. Lembrando que a lição nova já está aí na sua tela, né? Que vai tratar sobre, neste terceiro trimestre de 2022, sobre os ataques que a Igreja de Cristo sofre. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor.
mais e mais unido a ti, Jesus. Oh, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar.